Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as revoltas regenciais, né? Na última aula, inclusive, eu falei sobre o período regencial do ponto de vista político, né? Também as medidas, né, que marcaram essa época, esses 9 anos, entre o final do governo de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, né? Exatamente entre 1831 e 1840. Bem, essas revoltas regenciais, né, elas têm um caráter diverso, né, assim, em sua grande maioria. Você tem, por exemplo, o malês, que é muito diferente da farroupilha, né? Você tem também a sabinada, que é diferente assim, da cabanagem, por exemplo, né? Mas ainda assim dá para a gente traçar, digamos assim, pontos, né, em comum, né, que de certa forma ligam essas várias revoltas, né, essas rebeliões aí do período regencial. Bem, de uma forma geral, né, elas vão explicitar, né, demonstrar aí o descontentamento da população mais pobre para com o governo, né? Então, né, a miséria, né, o isolamento, a negligência do Estado para com, né, a população mais pobre, né, desembocou em rebeliões, né, fez com que as pessoas então, né, criassem uma motivação para mudança, né, assim, para mudança, inclusive dos governantes, né, aqueles que estavam no poder, né, eles vão tentar, né, tirar essas pessoas, né, e substituí-las justamente para que, né, criasse um panorama diferente, né, um panorama social diferente, né. Algumas delas são separatistas, né, algumas delas elas têm um caráter aí de querer, né, fazer com que essas áreas elas fossem desligadas do Brasil, então, né, elas ameaçam a integridade do território nacional, né? E também algumas delas têm um viés republicano, né? Elas vão defender a criação de repúblicas, né, nesses territórios que pedem a emancipação, desligamento, a separação do resto do Brasil, tá? Bem, vamos falar aí primeiro do malês, né? Assim, a revolta do malês, ela está num contexto, inclusive, né, assim, da ocorrência de várias revoltas negras escravas na Bahia, né? Assim, a Bahia, ela é um estado, né? Assim, na época, uma província com uma grande parte da população negra escrava, né? Isso desde a época lá do período colonial, né? Assim, a gente tem uma parcela grande da população baiana, né, negra escrava, e obviamente nessa condição de escravidão, né, era um motivo para que essas pessoas então tentassem liberdade, né, tentassem se ver livres aí dos grilhões aí dessa condição, né, de propriedade, né, de ser a propriedade. Então, se a gente analisar aí o começo do século XIX, a gente vai ver inúmeros motins negros dentro da Bahia, alguns no Recôncavo Baiano, ali na região de Ilhéus, que era uma região, até pela questão da agricultura, que apostava muito, né, na mão de obra escrava, e também em Salvador, né? E o próprio malês, ele relembra um medo que a elite brasileira tinha, principalmente os senhores de escravo, a questão da haitização, haitinização do Brasil, né? Que é o quê?
o medo do Brasil replicar aqui o que aconteceu lá no Haiti, né, no final do século XVIII, né, lá em 1796, e também no começo do século XIX, quando o Haiti ele vê, né, uma rebelião de negros e mulatos, e isso acaba, digamos assim, por, né, expulsar os brancos e colocar, né, assim, a política haitiana na mão de mulatos e negros, né, enfim. Então esse medo, né, de uma rebelião escrava no Brasil, né, de uma rebelião que fosse, inclusive, digamos assim, fazer com que esses escravos eles tivessem um domínio aí, né, sobre a sua própria condição, né, que esses escravos, então, eles, né, se revoltassem contra a própria condição de propriedade, né? Isso era um medo que foi exposto na revolta do Malês, né? Bem, essa revolta do Malês, ela vai acontecer em 1835, né? Ainda no período regencial, né? No meio aí do período regencial, e ela é orquestrada, né, por escravos maleses, né, escravos vindo assim, da região do Mali, na África, e ela tem como característica, né, digamos assim, a liderança de escravos islamitas, né, muçulmanos, que até pelo grau de instrução, né, considerável, né, eram pessoas que sabiam ler e escrever, né, eram escravos, né, que tinham, né, uma consciência grande, né, assim, que tinham, né, uma ideia clara sobre o que eles queriam, né. Eles vão então organizar essa rebelião em Salvador, em 1835, e a principal intenção deles era, obviamente, o fim da escravidão, né, a abolição, mas também queriam criar aí um governo islamita dentro da Bahia, né? A ideia deles era iniciar o motim dentro de Salvador e depois ampliá-lo até o Recôncavo Baiano, que, como eu disse, era uma área de uma forte presença negra, né, de mão de obra escrava nas fazendas aí da região do Recôncavo Baiano. Então a ideia era fazer com que essa revolução iniciada, né, em Salvador, ela fosse ampliada num segundo momento para o Recôncavo Baiano. Bem, e a intenção era colocar a Bahia, né, assim, nas mãos e governada por esses escravos, né? A ideia era fazer com que esses escravos eles tomassem o governo da Bahia, né, e aí começassem então uma série de medidas, primeiro visando a abolição da escravidão, depois, né, assim, visando a implementação de uma república islâmica dentro da Bahia, né? Essa é a ideia dos revoltosos, né, maleses em 1835. Bem, lembrando que o repertório deles de ação, né, era muito característico, né, dos muçulmanos na época, que era fazer uma revolta que não visava atacar, digamos assim, as casas dos civis, né, assim, de pessoas comuns. A ideia era focar justamente nas instituições públicas e nas forças de segurança pública, ou seja, né, o
o objetivo era atacar o Estado, né? O Estado com E maiúsculo, né? E não civis, né? Então eles não invadiram casa de ninguém, eles não pilharam o comércio de ninguém, a única coisa que eles fizeram, né, foi tomar, né, assim, ou tentar tomar de assalto, né, os prédios das instituições públicas, né, e combater essas forças institucionalizadas aí de segurança, por exemplo, a própria Guarda Nacional, né, ela foi, né, vítima, né, desse movimento, né, assim, os revoltosos do Mali, eles se voltaram contra essas forças de segurança pública, né? Um dos motivos, né, pelo qual a revolta do Mali ela não teve sucesso é justamente o fato, né, da informação de que as lideranças elas estavam se organizando, né, para fazer a revolta, essa informação ter vazado, né, alguns dias antes da deflagração aí do movimento. E isso fez com que as autoridades elas pudessem se preparar então para, né, defender o governo da Bahia. Outra coisa importante também que explica por que esse movimento não teve sucesso é a própria questão de uma união entre brancos e mulatos, ou seja, toda a população que não era escrava, né, de certa forma ela se uniu, né, com medo, digamos assim, desse movimento trazer uma nova ordem social, né? Então essa ideia, né, de uma rebelião negra escrava, isso gerava medo nas pessoas, e essas pessoas com medo, então elas se uniram contra a revolta do Mali, né? Contra esse movimento. Outra coisa é o seguinte, a forma como o governo, né, atuou nesse conflito, né, ele, né, foi rápido a atuação e conseguiu desmantelar o movimento, conseguiu desmantelar essa revolta aí rápido até, né, inclusive fuzilando as lideranças, né, e deportando, assim, exilando, expulsando do Brasil por volta de 400 elementos que participaram, né, assim, indivíduos que participaram dessa revolta. Então, a forma de atuação do governo brasileiro acabou, digamos assim, fazendo com que esse movimento no Malês não fosse para frente e fosse interrompido e vencido pelas forças de segurança pública, inclusive. Bem, falar da cabanagem agora, assim, um movimento mais robusto, até porque ele vai durar 5 anos, né? Ele vai começar também em 1835, mas vai acabar em 1840, né? Bem, a cabanagem, ela chama atenção porque, primeiro, por conta, digamos assim, né, de uma desigualdade social para além, né, do que existia no Brasil dentro da província do Grão-Pará, né? O Grão-Pará era uma província onde que a desigualdade social era muito marcante, né? Assim, isso, óbvio, né? É uma marca do Brasil como um todo, já na época, inclusive até hoje, mas o estado do Grão-Pará ele sofria com uma desigualdade social, né, muito mais intensa. Bem, essa desigualdade social dentro do Grão-Pará, ela era advinda de uma elite portuguesa, né, de uma alta burocracia, né, que compunha aí o estado do Grão-Pará, né, e ela tinha uma origem portuguesa, e isso fazia com que essa alta burocracia elitizada ela tivesse,
digamos assim, uma vida, né, muito diferente, né, do resto da população, né? Então, assim, enquanto aqueles que governavam, eles acabavam, digamos assim, tendo uma realidade de conforto e luxo, né, o resto da população do Grão-Pará vivia na miséria, né? Essa alta burocracia, é, durante o período aí do regencial, né, ela acabou por decidindo em aumentar os impostos, né, assim, inúmeras vezes, principalmente sobre gêneros alimentícios, né, de primeira ordem, né, e isso gerou uma intensificação da miséria da população do Grão-Pará, né? Então, uma população que já era pobre, que já tinha dificuldade de viver, né, de sobreviver, ela vê essa dificuldade ampliada justamente na ocasião onde que gêneros alimentícios têm seus preços, digamos assim, aumentados e muito por conta de também um aumento da taxa de impostos imposta aí, né, pelo governo do Grão-Pará. E aí, então, nós vemos também, né, uma deflagração do movimento, né? Essa população descontente, então, né, com a sua dificuldade de viver, né, sim, motivada por uma série de aumento de impostos, acaba então por optar por uma rebelião, né, dentro da província do Grão-Pará. Bem, inclusive, né, essa característica assim, da pobreza da população que se rebelou dentro da cabanagem pode ser, né, vista pelo próprio nome do movimento, né? Assim, cabanagem tem a ver com a moradia da grande maioria dos integrantes desse movimento que moravam em cabanas, né? Assim, em construções extremamente pobres, né? Que mostravam o quanto essas pessoas, elas, digamos assim, estavam aí à margem, né, assim, da sociedade paraense da época, né, que elas eram pessoas que tinham muita dificuldade para sobreviver, pessoas que viviam na periferia, né, em áreas, né, obviamente suburbanas e até áreas rurais, né, assim, pessoas que estavam longe, digamos assim, do centro de Belém, que inclusive era a área mais rica, a área onde que ficavam as pessoas mais ricas. Então eram pessoas marginalizadas, né? Assim, eram pessoas, né, periféricas, digamos assim, né? Bem, essa característica, né, assim, da cabanagem, então, também contar com uma população pobre, né, assim, uma população negra, mulata, enfim, uma população marginalizada, né, que está à margem da sociedade, que está sendo tratada como minoria o tempo inteiro, né, ela também fez com que esse movimento trouxesse à tona, né, de novo o medo da haitianização do Brasil, né, essa ideia de que o Brasil podia ver no começo do século XIX um movimento de rebelião dos escravos, né, dos negros, aqui tal qual aconteceu lá no Haiti, né, essa ideia de que, né, a população negra podia se inspirar nos movimentos, né, de independência e abolição da escravidão dentro do Haiti. Isso fez com que então, né, a elite brasileira ela temesse, né, que aqui no Brasil esse movimento poderia então influenciar os negros, né, dentro da nossa sociedade. Esse movimento da cabanagem, ele teve, né, inicialmente um sucesso grande, assim, lembrando que os cabanos eles tomaram o governo do Grão-Pará, né, eles tomaram a cidade de Belém, né, por
um pouco mais de um ano, eles controlaram o governo, inclusive, da província do Grão-Pará, e isso gerou, inclusive, né, digamos assim, a necessidade do governo central lá no Rio de Janeiro, e mesmo as elites do Grão-Pará, né, se organizar e utilizar de extrema violência para tentar conter o movimento, né? Assim, lembrando que a cabanagem ela matou 40 mil pessoas, né? Ou seja, aí, né, uma população grande de cabanos morreu, né, durante esses 5 anos que envolveu o movimento. Lembrando que depois de março de 1836, né, os cabanos foram expulsos de Belém e aí eles ficaram de 36 a 40, né, de 1836 a 1840, ainda, né, dentro da revolta, mas ela acontecendo nas áreas de floresta. Ela saiu da cidade, ela foi derrotada na cidade, né? Assim, os cabanos foram derrotados dentro da capital Belém, mas eles fugiram para as áreas de floresta e lá eles começaram uma luta com característica de guerrilha, né? Que é típico de lutas dentro de florestas densas, como a floresta amazônica, né? Assim, a floresta equatorial, no qual circunda ou circundava ali a cidade de Belém na época, né? Bem, esse movimento, ele inclusive, né, das revoltas regenciais, ele é o segundo mais violento, né? É o segundo que mais matou dentro do período regencial, justamente porque pelo seu tempo de duração, né, e pela, digamos assim, a participação popular grande, né, esses cabanos, essas pessoas pobres, elas se envolveram no movimento, né, e acabaram então muitos morrendo por isso, né? Bem, a ideia da cabanagem era criar uma república no Grão-Pará, né? Romper com essa ordem política que vinha aí do Rio de Janeiro e criar uma república dentro do Grão-Pará, né? Como eu disse, esse movimento ele foi vencido pelas tropas do governo em 1840, tá? Bem, vamos falar aí da Sabinada, né? A Sabinada, ela começa em 1837, ela vai durar aí por volta de 4 meses, né? Ela vai de novembro de 1837 até março de 1838, né? Ela vai se originar justamente porque, né, para tentar ir contra a ideia aí do alistamento obrigatório, né? O que acontece? Quando estoura aí a Farroupilha, né, em setembro de 1835, alguns anos depois, assim, 2 anos depois, o governo ele acaba criando uma lei, né, de alistamento obrigatório, ou seja, de recrutamento obrigatório, ou seja, a pessoa, se fosse convocada para a guerra, ela era obrigada a ir para ajudar as tropas brasileiras contra lá os farrapos, né, assim, contra a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. E isso indignou, né, assim, algumas pessoas, em especial nós temos aí o Sabino, né, que era uma liderança dentro da cidade de Salvador. Lembrando, né, a Sabinada, assim como Maleza, ela ocorre na Bahia, em Salvador, né? E esse Sabino, né, Francisco Sabino, ele então vai organizar um movimento, né, contra esse alistamento obrigatório, né, que estava sendo feito pelo governo na época, né? Bem, o que acontece?
esse movimento, para ele ganhar amplitude, para ele ganhar volume, para ele, né, ter pessoas o apoiando, eles acabaram, digamos assim, por assumir uma pauta abolicionista, né? Eles prometiam, né, a Sabinada prometia, caso ela tivesse sucesso, ela prometia dar liberdade para todos os escravos nascidos no Brasil. Então, todos os negros brasileiros nascidos no Brasil, eles teriam a liberdade concedida, né, pela Sabinada, né? Lembrando que a Sabinada, ela tinha um viés separatista, né? Ela queria separar a província da Bahia do resto do Brasil, mas só enquanto existisse o governo regencial, né? O Francisco Sabino, ele deixa bem claro que para ele, enquanto não tivesse o imperador no governo brasileiro, né, ele não iria reconhecer o direito de outros governarem o Brasil. Então ele deixava bem claro que a Bahia iria se separar do resto do Brasil só enquanto existisse o governo regencial. A partir da hora que se o governo regencial ele saísse, né, ele desse lugar para a volta do imperador, né, então a Bahia iria de novo se anexar ao Brasil, tá? Bem, falar aí da Farroupilha, né, essa Farroupilha de todos o evento, digamos assim, mais importante, até porque ele era mais organizado, durou muitos anos, 10 anos, né, de Farroupilha, e mostra, né, o descontentamento do sul do Brasil com o governo central lá no Rio de Janeiro. Inclusive, existe um slogan, digamos assim, né, que vai embalar aí os revoltosos, né, os revolucionários lá no Rio Grande do Sul, que era o centro explora o sul, né, a ideia de que, né, a região, principalmente ali do Rio de Janeiro, onde tinha o governo central, ela não defendia os interesses gaúchos, rio-grandenses, né? Então, por isso justificava, né, a separação do Rio Grande do Sul do resto do Brasil. Bem, como que o evento começa, né? Esse evento ele começa justamente aí por conta do aumento dos impostos sobre o charque, sobre a carne seca. A carne seca, ela era um produto extremamente importante, né, da economia gaúcha, né? Se os gaúchos tinham na exportação, né, de carne seca para o resto do Brasil, né, a sua forma de desenvolvimento econômico mais importante, né? Então, assim, a força da economia gaúcha, ela estava justamente já na pecuária, né? E aí, né, a ideia de exportar o charque para as outras regiões do Brasil, né, se mostrava muito importante justamente para sustentar essa atividade pecuária, né? Então, a partir da hora que o governo brasileiro ele aumenta os impostos sobre o charque, isso vai gerar um descontentamento muito grande dos pecuaristas gaúchos, em especial Bento Gonçalves, que é o líder da Revolução, inclusive. E aí o que acontece? Ele vai iniciar uma revolução em todo o Rio Grande do Sul, que ela, inclusive, ela tem essa característica, né? A Farroupilha, ela vai ter uma abrangência social muito grande, ela vai ser apoiada por pobres e ricos, por negros e brancos, né? E a ideia era criar uma república liberal de caráter federalista no Rio Grande do Sul, né? Isso, inclusive, é confirmado em 1836, quando eles declaram, então, a separação do Brasil e vão aí criar uma Constituição muito inspirada na Constituição norte-americana, né? Assim, é uma Constituição também de caráter federalista, assim como a Constituição norte-americana, e eles, né, apesar, né, assim, desse
assim, dessa ideologia republicana, né, e liberal, né, da Farroupilha, né, eles não defendiam a abolição da escravidão, né? Depois, né, com o passar do tempo, eles vão inclusive prometer a liberdade a escravos, mas só aqueles escravos que ajudassem os farrapos, né, na revolução, ou seja, aqueles escravos que integrassem o exército rio-grandense, né, contra o resto do Brasil, contra as tropas brasileiras. Então aqueles negros, né, que virassem soldados, né, gaúchos contra as tropas brasileiras, eles então teriam a sua liberdade concedida pelo governo do Rio Grande do Sul, tá? Outra coisa que marca aí, né, essa Constituição gaúcha, né, assim, da Farroupilha, é o voto censitário, né? Bem, o que acontece? Né? Depois de muito tempo, né, obviamente isso criou um desgaste, né, de lado a lado, tanto do lado brasileiro, né, assim, do governo central, quanto também, né, no Rio Grande do Sul, porque muitas mortes, né, um conflito, como eu disse, aí, que durou 10 anos, né, isso vai gerar um desgaste. E aí o que acontece? Já no período de Dom Pedro II, então, ele propõe a Bento Gonçalves, né, que era o presidente dessa república rio-grandense, essa república separatista, né, que foi criada aí no Brasil em 1836. Dom Pedro II então vai negociar com Bento Gonçalves e ficou conhecido como a Paz Honrosa, que era o quê? Uma tentativa aí de sucesso, inclusive, de acabar com o conflito, né? E aí o que acontece? Bento Gonçalves, ele impõe condições a Dom Pedro II para que as tropas gaúchas se desmobilizassem, né, para acabar o conflito. Bento Gonçalves, ele entregou para Dom Pedro II uma série de exigências, de demandas, e elas foram atendidas integralmente por Dom Pedro II, porque a ideia dele, antes de mais nada, era acabar com o conflito, né? Então, essa paz honrosa, ela tem alguns termos interessantes assim da gente falar. A primeira deles é a integração do exército gaúcho ao exército imperial, ou seja, todos aqueles que lutaram ao lado dos gaúchos, né, na Farroupilha, eles deveriam ser integrados